Amém? E a palavra do Senhor diz assim: e dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Até aí, queridos, em nome de Jesus. Amém? Então aqui Jesus Cristo está falando para os seus... Pode sentar em nome de Jesus. Poder sentar-se. Viu, Paulo? É bom, Deus. Jesus é bom demais, queridos. Deus é bom demais, em nome de Jesus. Aqui, o próprio Jesus Cristo, ele está nos falando acerca do reino de Deus. Ele está procurando uma forma de nos falar ou de nos ensinar com o que compararmos o reino de Deus. De que forma nós vamos comparar o reino dos céus. E ele encontra uma parábola sobre o grão de mostarda para que a gente possa entender melhor como funciona o reino. E isso nós podemos trazer para a nossa vida cristã. Ele exemplifica o reino de Deus de acordo com a semente da mostarda. Por quê? Porque é uma semente bem pequenininha. Inclusive ele fala que é a menor das sementes. Quando é plantada na terra, e eu acho legal como Cristo nas suas parábolas, ele começa a linkar uma coisa com a outra. A pessoa que andava com Jesus, ela tinha um total entendimento de tudo aquilo que ele estava falando. Porque um pouquinho mais adiante, ele fala sobre a semente que é plantada na terra boa, aquela que é largada entre os pedregulhos e aquela que é largada entre os espinhos. Você lembra disso? E aqui ele fala quando a semente, ou seja, ele está falando do reino de Deus, é colocado na terra, ou seja, nós, e depois nós vamos entender que tipo de terra nós somos, ele explica. Então, quando a semente, reino de Deus, é plantada na terra, mesmo que entre pequena, mesmo que entre como um grão de mostarda, ela é plantada e Deus dá o crescimento. E conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos edificando a nossa vida, conforme vamos vivendo a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual, o reino de Deus, ou seja, a semente, ela começa a crescer dentro de nós. E não apenas dentro de nós, mas chega um ponto que ela não cabe mais dentro de nós e nós começamos a ser usados por Deus para tocar vidas. E aquela pequena semente que foi plantada dentro do nosso coração começa a dar frutos e cria-se uma árvore, segundo Cristo, dentro da terra, dentro de nós, e mais sementes são produzidas através daquela árvore. Eu acho interessante porque ele fala sobre o reino quando a semente de mostarda já se torna uma árvore. O que acontece com ela? E isso, queridos, nós podemos trazer para a nossa vida ministerial. Porque quando nós entramos, nós conhecemos Cristo, entramos no reino de Deus, pequenos na fé ainda, entendemos o que Deus quer de nós. O que? Crescer em graça e sabedoria, crescer em entendimento. E começamos a buscar Deus, orar a Deus, entender as vontades dEle, os preceitos dEle, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele quer. E vamos crescendo na fé. E Ele fala que o reino de Deus, ele cresce tanto que se torna a maior das hortaliças. Nós acabamos de ler isso. E o que acontece quando ele se torna maior das hortaliças? As aves dos céus vêm aninhar-se debaixo dela. Ministerialmente, espiritualmente, é assim que as coisas funcionam. Quando crescemos, quando a palavra de Deus, o reino de Deus cai na terra boa, que somos nós, frutifica,
cresce a ponto de pessoas perdidas, pessoas emocionalmente abaladas, espiritualmente sem norte, sem rumo, começam a aninhar-se próximos a nós, que já temos o reino de Deus crescido dentro de nós. E nós temos a obrigatoriedade como crentes, como cristãos, de dar, sim, assessoria espiritual, aconselhamento para essas pessoas perdidas, dizendo: olha, querido, a vida é Cristo, o reino de Deus se faz presente. Vamos ao encontro de Cristo e ensiná-los o caminho, mostrar o caminho a eles, assim como Cristo fazia com seus discípulos, assim como os discípulos de Cristo fizeram com os seus discípulos. E sucessivamente aconteceu dessa forma. Porque esse é o reino da multiplicação. Através de uma semente que caiu em terra boa e deu fruto, tornou-se a maior das hortaliças. E quando essa árvore atingiu o estágio adulto, ela começou a dar sementes. Porque toda árvore, quando atinge o estado adulto, começa a frutificar. E dentro do seu fruto, começa a ter sementes. E as sementes vão gerando novas árvores. E dentro do cristianismo é assim. Dentro da vida cristã é assim. Eu, como árvore, como a mostarda que Cristo exemplifica aqui, quando estou na minha fase adulta, eu começo a dar sementes. Antes disso, eu começo a dar sombra. Antes de eu atingir a fase adulta, a ponto de semear, eu começo a dar sombra para aqueles que ainda não têm sombra, aqueles que ainda são perdidos espiritualmente, aqueles que ainda estão procurando um refúgio, procurando um lugar. Depois que eu começo a dar sombra, o próximo passo é dar sementes. E esse é o processo da vida cristã, esse é o processo da nossa vida em Cristo. Em outro momento, olha que interessante, Jesus Cristo no livro de Lucas, ele fala também a respeito do grão de mostarda, e nós falávamos aqui na segunda-feira ainda no nosso curso de teologia, a respeito do grão de mostarda, que a nossa fé é comparada ao grão de mostarda. Que se tivermos a nossa fé como o grão de mostarda, ou do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos dizer: este monte, levanta-te daqui e vai para lá. Só que essa comparação é válida porque Jesus Cristo nunca larga palavras ao vento. Da mesma forma que ele disse que a semente do grão de mostarda plantada na terra, e depois ele explica o que é a terra, ele fala também da nossa fé como um grão de mostarda que, mesmo sendo pequena, grande poder tem nele, porque a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Ela ainda cresce como um grão de mostarda. Mesmo quando ela é pequena, ela já tem um grande alcance, ela ainda é produzida dentro de nós, frutificada, a ponto de Cristo poder olhar para nós e dizer assim: nem mesmo em Israel, nem mesmo em Jerusalém eu vi fé como esta. Porque é possível sim, mesmo que comece pequena, nós exercendo a nossa fé, exercitando a nossa fé, é possível sim que ela venha a ser uma grande fé. E não mais Cristo olhar para nós, homens e mulheres, e dizer assim: homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Não, Ele olhar para nós e poder dizer assim: homem, grande é a tua fé, faça-se como tu está falando. Mulher, não há em Israel fé como tu, cananeia. Lembra aquela história daquela mulher cananeia que vem clamar por Cristo? Ele a compara como cachorrinho e tal. Claro que a intenção dele não era humilhá-la, mas mostrá-la para ela que ele veio primeiro para os filhos e depois para os outros. E aconteceu conosco. Nós, naquele momento, quando Cristo estava na terra, o evangelho não foi dado para nós. Depois que Cristo foi aos céus, se cumpriu a palavra de Isaías que disse: ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E a partir desse momento, Deus levanta o apóstolo Paulo para ser o pregador dos gentios, e a partir daí a palavra chega a nós. E nós fomos feitos filhos de Deus através da adoção que recebemos por Cristo, por meio da fé.
por meio da fé. E nós percebemos como isso é maravilhoso, amados. O Evangelho é algo maravilhoso, porque o Evangelho ele está todo ligado e entrelaçado entre si, de uma forma em que não há como nós não entendermos as parábolas de Cristo de uma forma clara, quando Ele mesmo as explica para nós. E nós, se conseguirmos viver isso, sabe, queridos, que o Evangelho é tão maravilhoso que ele pode ser vivido. E ele não apenas pode, como deve ser vivido. Nós temos como missão viver o Evangelho. Nós temos como missão viver o Evangelho de Deus. Mas como viver o Evangelho de Deus? Permitindo que o reino dele entre dentro de nós, mesmo que sendo do tamanho de um grão de mostarda. E através da nossa vida, da nossa busca, da nossa fé, através das nossas experiências em Deus e com Deus, ele começa a crescer dentro de nós, a ponto de darmos sombra para aqueles que chegam cansados. E a partir dali começar a distribuir a semente do Evangelho para pessoas também necessitadas, que já estão com o seu reino crescendo. Percebe que isso é cíclico? Percebe que cada pessoa que se aproxima de nós pode ser que esteja num estágio de crescimento do reino, e assim como eu ajudo vocês, vocês me ajudam a crescer, porque o Evangelho de Deus ele é perfeito em todos os seus âmbitos. De qualquer modo que nós olharmos para o reino de Deus, para o Evangelho de Cristo, nós vamos dizer, meu Deus, isso é muito perfeito, porque Cristo ele vai colocando palavras e juntando elas, de modo que, se nós pegarmos Mateus capítulo 1, versículo 1, e pegarmos lá o livro de João no seu último versículo, que eu não lembro qual é agora, nós vamos ver que ele se completa, se complementa, não se contradiz, e mais, ele pode nos edificar com todos os textos que nós lemos, nos ensinando a ter uma vida em Cristo, uma vida em Deus, e dizer assim, cara, isso aqui eu consigo fazer. Não, eu consigo viver dessa forma. Isso aqui de repente agora eu não consiga, mas eu vou me esforçar. E aí está o crescimento da semente de mostarda. Aí está o crescimento do grão de mostarda, que é comparado a Cristo, o reino de Deus dentro do nosso coração. Hoje talvez eu tenha dificuldade para viver essa área da minha vida, mas o reino está crescendo dentro de mim. A minha fé está crescendo dentro de mim, e amanhã eu consiga viver e venço essa etapa da minha vida. Só que, queridos, a nossa vida é feita de etapas, e nós vamos viver e vencer etapas, desde a nossa conversão até o dia do arrebatamento. Até o dia que Cristo voltar, nós estaremos vencendo etapas nas nossas vidas. Nós jamais poderemos dizer assim, olha, eu consigo ser pleno. Até mesmo o apóstolo Paulo, e nós estamos falando do apóstolo Paulo, depois de Cristo, o homem mais, vamos falar assim, que viveu em santidade em todo o Novo Testamento, a ponto dele dizer para os seus discípulos, sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém aqui pode dizer isso? Um homem que se considerava, e ele, em algum momento no livro de Coríntios, ele expõe a sua trajetória. E nós, acho que há 3 cultos nós já estamos falando um pouco sobre o apóstolo Paulo aqui. Expõe sua trajetória, a perfeição de vida que ele buscava, que ele procurava levar, e ainda assim ele diz, olha, eu queria poder esmurrar a mim mesmo, porque o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer acabo não fazendo. Até mesmo o apóstolo Paulo tinha as suas dificuldades, os seus problemas, os seus defeitos. Se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 7, ele fala sobre o espinho na carne.
que era usado por Satanás, e a palavra é essa, ele usa esse termo para me esbofetear. Ou seja, uma dificuldade que ele tinha, algumas pessoas acham que física, outras pessoas acham que era uma dificuldade espiritual, emocional, outras pessoas pensam que era problemas de caráter, eu acredito que não seja isso. Mas ele fala, olha, essa área eu orei 3 vezes a Deus e pedi, Deus, tira de mim esse espinho na carne. E ele diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando nós entendemos nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa e a semente de mostarda plantada em nossa vida cresce. E o reino de Deus plantado em nosso coração cresce, porque nós entendemos nossas fraquezas, entendemos nossas dificuldades, e Deus dá o crescimento do reino dele nas nossas vidas. E nós precisamos de dia e de noite buscar o crescimento do reino de Deus em nossas vidas. Como em atitudes, como em busca, que possamos ser exemplo na busca ao Senhor. Que pessoas possam, e sim, quer fazer isso para se aparecer? Não, não é para se aparecer, mas que pessoas de fora desta igreja possam dizer, ali é um lugar que buscam a Deus, os membros buscam a Deus verdadeiramente naquele lugar, é de fato uma igreja de oração, não para ser apenas falado, mas para ser considerado como um norte para os perdidos. Como um farol, porque a palavra de Deus fala, Jesus é claro, queridos, quando ele diz, quando você acende uma candeia, você não põe embaixo da mesa, você põe em cima da mesa, para que ela possa iluminar todo o cômodo. E é o que nós precisamos ser e fazer neste lugar, ser posto em cima da mesa, para iluminar essa cidade, iluminar este bairro, e pessoas que olham para nós, e dizem assim, olha, ali é um lugar onde eu posso buscar refúgio. Ali é um lugar onde eu posso buscar refúgio, porque ali as pessoas oram a Deus, buscam a Deus, tem palavra de Deus e existe o amor de Cristo naquele lugar. Precisamos nos esforçar para buscar o amor de Cristo para as nossas vidas. Precisamos nos esforçar para fazer com que o reino de Deus possa crescer em nós. Para que essa semente, essa pequena semente plantada dentro do nosso coração, possa crescer a ponto de se tornar, sim, a maior das hortaliças e dar sombra para as aves do céu, para que elas venham fazer ninho, que a palavra de Deus está falando, que elas estão, a ave que já tem ninho sabe para onde vai, e ela não precisa de um ninho novo. O que a palavra está falando aqui é que as aves do céu, que não têm um refúgio, que não têm um ninho, que não têm um lugar de descanso, possam se aninhar debaixo dos nossos braços, debaixo das nossas orações, debaixo da vida em que nós podemos e vamos levar, debaixo daquilo que Deus está fazendo em nós, e daqui a pouco através de nós. Porque existe, amados, uma preparação no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas, quando eu era quando eu era menino, pensava como menino. Agora que sou homem, penso como um homem. E Cristo fala sobre o nosso alimento, que no início é a papinha, e conforme a criança vai crescendo, eu fico maravilhado com os ensinamentos de Jesus. Percebe que como ele dá voltas e acaba tocando no mesmo ponto, e ele traz as pessoas exatamente para o ponto onde ele deseja. Ele fala sobre o reino, sobre o grão de mostarda que começa pequeno e cresce. Daqui a pouco, para outras pessoas talvez que ainda não entenderam aquilo, ele compara para as mães e não agricultores que entendem sobre o grão de mostarda. Para quem é mãe, para quem é pai e não um agricultor, ele fala sobre um bebê que nasce e precisa de alimento para que possa crescer e a partir daquele momento comer comida sólida. Então Cristo, ele pega parábolas para que ele possa atingir diferentes pessoas, e é dessa forma que a palavra de Deus entra em nossos corações.
Talvez hoje nós não consigamos entender de uma forma e Deus vem e nos traz uma revelação acerca da palavra de Deus para que nós venhamos a entendê-la da forma que Ele deseja falar com a sua igreja, da forma que Ele deseja falar com aquele que se coloca diante dEle para entendê-lo, compreendê-lo, amá-lo, admirá-lo, adorá-lo. Adorá-lo. E dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador, Senhor. E de Ti provém todas as coisas. Precisamos disso. Necessitamos disso, queridos, porque quando nós entendemos isso, nós não estamos apenas fazendo bem para outros, mas sim também para nós mesmos. Quanto mais de Deus nós buscarmos, quanto mais entendimento de Deus nós termos, nós absorvermos, melhor é para nós. Mais nós vamos crescer em graça, sabedoria, autoridade espiritual, a ponto, queridos, de se levantar uma contenda, e a Bíblia fala sobre isso, a nossa palavra ter poder. Porque se o reino de Deus dentro de nós ainda for pequeno, talvez nós não tenhamos graça, autoridade e poder para reverter alguma situação que está próxima a nós, nos afligindo, nos atacando. Mas quando o reino começa a crescer e nós começamos a entender o projeto de Deus, aquilo que Ele deseja para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para os nossos amigos, para os nossos parentes, o reino começa a crescer e nós começamos a amadurecer na fé. E a partir deste amadurecimento na fé, nós começamos a entender o projeto de Deus para esta terra. E a nossa palavra começa a ter autoridade, graça, poder, porque a nossa fé aumenta. Através das experiências que temos com Deus, através das experiências que temos em Deus. Acho interessante, amados, que às vezes nós falamos de deserto, enfrentamos um deserto. Por mais que o deserto não seja o nosso lugar, quem nos coloca lá é Deus. Quem nos coloca lá é o Senhor. Porque no deserto, tanto a nossa fé como o reino dele prosperam dentro de nós. E nós podemos sim traçar um paralelo com o povo que estava no Egito. Deus queria colocá-los aonde? Na terra prometida. Quando nós entendemos e compreendemos, declaramos, confessamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, qual o nosso destino? A terra prometida. Então Deus queria tirar o povo do Egito, da escravidão, que hoje para nós representa o pecado. Escravidão do pecado, a morte espiritual. E Ele quer levar para a terra prometida. Ele faz o povo passar pelo deserto, porque o povo tinha mentalidade escrava. Quando nós recém viemos a Cristo, o reino de Deus ainda é pequeno dentro de nós. A nossa fé ainda é pequena. Nós ainda temos mentalidade escrava, pecadora. E percebe como o Evangelho é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo fala o quê? Que haja renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Então, o próprio Deus nos leva para o deserto para renovar a nossa mente, para perdermos a nossa mente escrava do pecado e termos experiências com Deus no deserto. O povo teve experiências, brotou água da rocha, as codornizes quando eles clamaram por carne, a coluna de fogo para aquecê-los à noite, a nuvem para protegê-los do sol, o maná quando tinham fome. Então eles tiveram N experiências no deserto para perderem mentalidade de escravos e ganharem mentalidades de filhos. Porque os nossos filhos, quando pequenos são, não precisam trabalhar para ganhar nada de nós. Mas chega um dia, chega um momento em que eles entram na terra prometida. Claro que eles ficaram no deserto porque eles ainda não estavam preparados para entrar na terra prometida. Mas Josué capítulo 5, tem um verso que eu não lembro qual é, que a Bíblia diz assim: e o maná cessa no dia que eles colhem o fruto da terra. Ou seja, eles começaram a entender o reino e viver o reino de Deus. E a partir daí eu começo a colher aquilo que eu estou plantando.
que a nossa colheita seja farta. Porque nós vamos sim plantar amor, graça, misericórdia, plantar busca, orações, súplicas, jejuns, para que as nossas colheitas sejam fartas na terra prometida. Porque o deserto é apenas o caminho que nós vamos enfrentar. O deserto é apenas o caminho que nós precisamos passar para chegar na terra prometida, que há fartura. O que a Bíblia falava sobre a terra prometida? Emana leite e mel. E os cachos de uva, isso me emociona, queridos. Os cachos de uva precisavam ser carregados por 2 homens. A ponto dos espias olharem e falar, tem gigantes lá, imagine as frutas para sustentarem os gigantes. Entende o que é a terra prometida que Deus quer te dar? Mas o reino precisa crescer. Dentro de nós, a semente plantada, mesmo que pequena, precisa crescer, precisa evoluir, a ponto de chegarmos e sermos a árvore de mostarda, para desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. E às vezes ainda não estamos vivendo, porque nós não estamos conseguindo nos posicionar como filhos e entender o propósito daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Gálatas 6, versículo 7 fala: certamente o que plantamos, colheremos. Vamos plantar amor, graça, misericórdia, orações, jejuns, súplicas. Vamos plantar coisas espirituais, vamos plantar atitudes espirituais, para que possamos abrir os céus sobre a nossa cabeça, para que possamos abrir os céus sobre a nossa vida, para que possamos a partir deste momento sermos usados e ousados na presença de Deus, para não apenas transformar a nossa casa e o ambiente em que estamos vivendo, mas transformar o ambiente que está ao nosso redor. Jesus Cristo nunca se deixou influenciar, nunca. Antes, pelo contrário, ele influenciava o ambiente onde ele entrava. Certa vez, depois de ter acontecido a cura, eu boto acontecido a cura porque Cristo não precisou ter nenhuma ação para curar a mulher do fluxo de sangue. Dele fluiu virtude apenas pela fé dela. Logo depois daquilo, chega um homem que a sua filha estava moribunda, enferma. E isso é interessante, queridos. Isso é interessante. Na verdade, aquele homem chega um pouco antes, acontece a cura da mulher do fluxo de sangue, quando Cristo está indo até a casa daquele homem, e logo que acontece aquela cura, que eles partem em direção à casa daquele homem, vêm os seus servos e dizem assim: não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. E Cristo percebeu que o ambiente ali estaria se pesando, estaria ficando pesado, tenso, e ele diz assim: não temas, crê somente. E partiram. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa, a primeira coisa que ele faz, ele vê um clima de velório, pessoas chorando, e ele diz assim: por que estão chorando? A menina não está morta, ela apenas dorme. Então, desde o momento em que ele chega, ele nunca proferiu uma palavra negativa. Ah, está pregando positivismo? Não, não estou pregando positivismo. Sou contra positivismo. O que eu creio é confessar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, porque a boca tem poder, porque um pouco falamos e um pouco profetizamos. E aí chega um momento em que Cristo vai operar o milagre da cura daquela menina. E o que ele faz? Perceba a inteligência de Jesus. Não. Não vai entrar todo mundo lá, não. Eu tenho até uma pregação a respeito disso. Um dia eu vou trazer para vocês. Não vai entrar todos lá, não. Vai entrar comigo apenas os pais, Pedro, Tiago
e João. Porque só pode estar pronto para entrar na sala do milagre aqueles que creem no milagre. E quando ele chega dentro da sala com essas pessoas, são 5 pessoas mais ele diz assim: olha, menina, ele fala em outra língua, está lá, Talita Cumi, ele fala assim: menina, pega ela pela mão e diz: vamos lá, levanta, acorda. E a partir do momento que ele toca na sua mão, ela ressuscita. Ela ressuscita. E a Bíblia diz que deram de comer a ela. Sabe, queridos, que eu fico imaginando a nossa vida quando estamos engatinhando na fé. Vem algumas situações que nos abalam, nos abatem. Mas se nós formos ver a nossa vida conforme nós vamos crescendo na fé, já não é mais qualquer coisa que bate em nós. Já não é mais qualquer situação que nos abala, que nos abate, que nos aflige. E assim como Cristo, vinha a palavra contrária e Cristo não. Porque ele influenciava o ambiente, ele mudava o ambiente, ele não deixava se influenciar por aquilo. Olha, por mais que esteja tudo ruim, por mais que a lenha esteja rachando, o pau esteja quebrando, dentro da casa, dentro do trabalho, em qualquer lugar onde tu estiver, tu precisa não permitir que aquilo influencie a tua fé, não permitir que aquilo influencie o teu coração, mas que tu possas influenciar o ambiente a ponto de transformá-lo. Pode achar que está tudo ruim, mas as palavras que saírem da minha boca vão transformar vidas. As palavras que saírem da tua boca vão transformar situações, vão acalmar o vento, vão acalmar a tempestade e vão converter vidas e corações. Porque o reino do Senhor, mesmo que quando ele tenha entrado como um grão de mostarda dentro do teu coração, hoje ele está se tornando a maior das hortaliças. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo Jesus. E nós precisamos orar para que este reino cresça fortificado em nossas vidas. Fortificado em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Se coloque de pé, vamos fazer